Olá pessoal, tudo bem? Bom, gravar esse videozinho aí hoje para falar um pouco sobre a trajetória do câmbio, né? A gente está aí num momento bastante conturbado no mercado, né? Essa semana o câmbio ultrapassou lá a barreira psicológica dos 3,80 e aí eu preparei aqui um scriptzinho meio que para mostrar um pouco do que a gente está vendo, né? Tem sido dias bastante turbulentos. Dá uma, dá uma olhada aqui, né? Primeiro mostrar aqui o câmbio, né? Logo, deixa eu rodar logo o script todo, que aí a gente já carrega aqui. A gente tem vivido aí momentos bastante turbulentos, o câmbio tem se desvalorizado bastante. E a minha hipótese básica aqui para isso, né? Que eu vou comentar um pouco nesse vídeo. Eu escrevi um postzinho lá no blog da análise macro, foi o comentário de conjuntura dessa semana. A ideia é que o mundo deu uma espirrada aí no início de janeiro, né? Uma correção de preços que aconteceu no início do ano e o câmbio acabou sentindo mais fortemente esse espirro, né? Então tá aí a ideia de que o mundo espirra, o Brasil pega uma pneumonia, será que é isso? Bom, vamos dar uma olhada aqui então nos gráficos, né? Isso aqui ele já está atualizado, né? Bom, a ideia aqui para começar, né, que, por exemplo, o juro lá de 10 anos dos Estados Unidos, ele começou a subir, a mostrar, né, uma tendência de alta mais pronunciada, logicamente, a partir do início lá de janeiro, final de dezembro, início de janeiro. E aí essa tendência altista aqui meio que sinalizou nos mercados em que aquela barreira lá meio que psicológica de 3% poderia ser atingida. E aí, né, quando aumenta os juros americanos por razões domésticas, né, inerentes aos Estados Unidos, o desemprego lá está muito baixo, tem tido um aumento de salários em relação à produtividade. Isso aí pode vir a ser um sinal de que a inflação, enfim, vai pegar um pouco mais de breu lá nos Estados Unidos, e isso vai levar o Federal Reserve a aumentar de forma menos gradual, né, a taxa básica de juros. E aí esse juro longo, né, esse juro de 10 anos, estava meio que sinalizando essas expectativas lá dos agentes. Em paralelo a isso, houve aí um evento no final de janeiro, uma correção muito forte dos índices de ações, que refletiu lá no VIX. O VIX se não é o principal, é um dos principais índices aí que medem incerteza e volatilidade no mercado, né? E aí ele dá um salto aqui no final de janeiro, início de fevereiro, dá um salto muito forte, praticamente um choque na série, né, do índice de volatilidade, meio que refletindo essas incertezas, essa mudança na trajetória do juro americano e algumas outras incertezas particulares lá que afetaram o mercado de ações tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Enfim, essa mudança então de cenário, no cenário externo, né, provocada principalmente pela mudança lá de trajetória do juro americano, incitou uma mudança de portfólio, né? Os investidores externos passaram a mudar um pouco seu portfólio, retirando investimentos de mercados mais arriscados. Ou seja, a aversão a risco, né, desses investidores mudou com essa mudança lá no cenário dos Estados Unidos. E o que isso impactou no Brasil? Acho que aí vem a explicação, né, de que por que a taxa de câmbio, que é essa medida aqui que eu estou trazendo para vocês, por que essa taxa de câmbio começou a experimentar uma desvalorização mais pronunciada lá no final de janeiro, início de fevereiro. Sai aqui da casa, se não me engano, atinge 3,13 lá em 25 de janeiro, alguma coisa parecida com isso, e chega aqui em maio, né, rompendo lá
aquela barreira, quer dizer, em junho, né? A gente já está em junho. Cheguei em junho batendo aquela barreira lá de 3,80 e hoje, né? Hoje é 7 de junho, a gente chegou aí a 3,90. Essa empinada aqui já está atualizada com o dado de hoje, tá? Lá do Banco Central. E a gente chega aí com essa empinada bastante pronunciada da taxa de câmbio, refletindo essa mudança no cenário externo. Só que como o Brasil ele tem uma série de problemas, né, principalmente a questão fiscal, ainda em maio a gente teve esse evento aí da greve dos caminhoneiros e tudo mais, esses eventos domésticos meio que colocaram um pouco mais de incerteza no horizonte e fizeram com que o câmbio não só reagisse a esse choque lá no aumento da volatilidade externa, mas como passado o choque, você vê que aqui dá um aumento, né, no índice, uma espécie de choque provocado lá pelos eventos que eu já comentei, mas depois o índice diminui, né, a volatilidade diminui aqui ao passar dos meses. Mas a taxa de câmbio real dólar continua se desvalorizando. Ou seja, as nossas fragilidades internas, desculpa, fizeram com que a gente tivesse aí muito pronunciadamente uma desvalorização do câmbio, né? Chega lá de 3,13 para chegar hoje em 3,90. Então, refletindo esses problemas domésticos, né? Então, essa mudança no cenário externo provocou aí uma forte desvalorização do real em relação ao dólar, refletindo essa posição aí que a gente está bastante fragilizada, né? Bastante fragilizada em relação aos nossos problemas internos. Aqui eu também coloco lá no postzinho um aumento da incerteza, né? Desde lá do final de janeiro, início de fevereiro. Esse aqui já é um índice mensal, então ele não capta esses eventos de maior frequência, né? Por ser um índice mensal, mas ele também tem experimentado uma mudança aqui na direção, né? Se a incerteza vinha diminuindo, né? Desde lá do final, no meados de 2017, a gente agora experimenta uma elevação muito forte da incerteza. Claro, a incerteza que vai refletir essa desvalorização do câmbio, possivelmente em maio ela também vai continuar esse processo de deterioração, né? Muito em função dos eventos domésticos que a gente teve em maio. Mas, enfim, a incerteza também reflete esse evento externo lá. Para quem quiser dar uma olhada na metodologia do índice, vai conseguir observar isso mais claramente. Bom, aumento de incerteza, também a gente tem um processo eleitoral, né, pela frente. A gente, infelizmente, ainda não tem um candidato de centro comprometido com reformas, comprometido com toda aquela agenda necessária, né, para mudar o rumo das coisas, principalmente o rumo fiscal. A gente tem dois candidatos de extremo, né, um de extrema esquerda, que é o Ciro Gomes, e outro meio que de extrema direita, que é o Bolsonaro. E nenhum desses candidatos traz qualquer tipo de alento para os nossos problemas, que são problemas graves, principalmente o problema fiscal. Então, a gente deve observar um aumento da incerteza e uma continuação desse rally no câmbio, né? Outra coisa também que eu queria mostrar é aqui o índice Bovespa, né? Que tem aí experimentado uma queda bastante forte em maio, né? Refletindo aqueles eventos. Mas o que eu queria destacar aqui é que desde lá do final de janeiro, início de fevereiro, o Bovespa, o índice Bovespa, ele se estabilizou aqui num patamar, né? Encerrou aquele período de valorização que ele vinha assistindo desde lá de meados de 2017. E aí está experimentando uma estabilidade com essa queda brutal lá em maio, muito em função da Petrobras, né? Que tem uma parcela considerável do índice, mas também refletindo esse aumento de incerteza no cenário externo, tá? Então, assim, a gente
tem aí uma contaminação provinda lá do cenário externo, mas que está muito amplificada, né, pelos problemas domésticos. E que infelizmente a gente hoje, 7 de junho, a gente não vê nenhuma perspectiva de que isso vá se amenizar aí no curto prazo. Muito pelo contrário. O cenário que está sendo desenhado é que a gente volta a ter um processo eleitoral circunscrito por um problema econômico muito forte e os ativos, né, os preços, reagindo a esses eventos, principalmente a Bovespa e o câmbio, né, refletindo esses problemas aí na economia brasileira. Prever câmbio é uma tarefa inglória, é difícil fazer qualquer previsão minimamente aceitável, né, de câmbio, então eu não vou me comprometer aqui com um número, mas eu acho que essa tendência de desvalorização, infelizmente, vai continuar, a não ser, claro, que a gente tenha algum alento, alguma força na direção contrária. Não sei se o Banco Central, com o programa lá de swap, ele tem qualquer condição de amenizar essa tendência de desvalorização. Pode até amenizar o ritmo, né, de desvalorização, como aconteceu algumas semanas atrás, quando ele voltou a ração diária, né? Mas eu acho muito pouco provável que ele vá conseguir lutar contra a tendência que está se apresentando aí, dado todos esses fatores, né, de risco no caminho, tá? Então o comentário da semana é esse. Infelizmente é um comentário bastante triste em relação à economia brasileira, mas se tem alguma dica, né, que pode ficar disso tudo enfim, compra em dólar, porque os próximos meses serão bastante complicados. Então é isso, um abraço e até o próximo comentário.